Bom dia, galera do nono ano. Coisa boa estarmos juntos mais uma semana. Que Deus abençoe e guarde a todos. E vamos lá, né, pessoal, começar a trabalhar. Com alguns eu vou estar presencialmente, mas com vocês aí de casa, eu achei melhor gravando os vídeos, né? Não corre o risco da internet cair para ninguém. Quem não puder assistir na hora, assiste depois. E vamos seguindo assim. Pessoal, aula passada nós começamos aí a ler a unidade 4 do livro 3, que se chama Arte, Música e Moda no Brasil nas décadas de 60 e 70, tá? Então, bora começar. Lá por volta da década de 40, de 50, tínhamos aí Orlando Dias. Orlando Dias, minha gente, tinha um vozeirão, né? E ele cantava músicas extremamente sofrência de hoje, não chega nem aos pés, meu amor, de Orlando Dias. Tenho ciúme do sol, do luar, tenho ciúme de tudo, tenho ciúme até da roupa que tu vestes. Pense numa voz extremamente forte cantando essa música, num um instrumental bem assim suavezinho, e era essa a música brasileira da década de 40 e de 50, tá? Citei ele porque ele é um dos mais requisitados do momento, daquele momento. E aí, a década de 60 chega com a primeira reviravolta aí, que é a bossa nova. E nós vamos falar dos 3 momentos aí da música brasileira: a bossa nova, a jovem guarda e a tropicália. Então a bossa nova foi composta aí por alguns músicos, artistas da época, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa. Então, já percebem a diferença? Existia uma musicalidade, um ritmo, né? Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é bem mais que um poema. E assim, a música, a bossa nova nasce com uma pegada diferente, né? João Gilberto teve uma sacada fundamental, foi ele que deu a batida no violão, né? Que fazia todo aquele, parece um pandeiro, né? Acompanhando essa música, mas é só o violão. É tanto que a bossa nova tinha um ditado que para se ter esse ritmo, ela precisava de um banquinho e um violão. E realmente, né? Não existe outro instrumento mais marcante na bossa nova do que o violão. E aí, esse grupo, né? Eu vou dizer grupo, né? Porque vamos até denominar um movimento musical, a bossa nova, mudou assim drasticamente, né? A música brasileira. Levando em conta também que na época que surgiu a bossa nova, Frank Sinatra era o cara em New York. Ele é o cara do New York. New York, New York, né? Ele tinha um vozeirão também. Então, as músicas estrangeiras eram bem calminhas também, né? E a bossa nova chegou já colocando um ritmo a mais. No entanto, na década de 1960, ainda, só que sendo mais particularmente 1964, o que acontece? É um momento muito difícil na nossa história, que é quando a ditadura militar se instaura, né? E, obviamente, gente, toda a questão política, social, isso se materializa em alguma forma na arte, em alguma forma de expressão. Porque a ditadura, vocês já estão cansados de saber que vocês têm uma excelente professora de história que dá um show nesse assunto.
Vocês estão cansados de saber que a ditadura militar foi um movimento, né, de contra-expressão. Então, as pessoas não podiam, não tinham o direito de se expressar. Tudo passava pelo governo, tudo, né? Quantas matérias de jornais não foram censuradas? Quantas músicas foram impedidas de serem tocadas? Quantas peças de teatro foram embargadas, né? Atores sendo expulsos do palco. Tudo isso na época da ditadura militar, certo? Vamos agora colocar aí o nosso livro na página 150, porque hoje nós vamos focar nesses movimentos musicais. Hoje eu não vou falar da moda, hoje nós vamos falar somente da música, porque eu acho que colocar esses dois temas no mesmo saquinho e misturar, estaria sendo injusta, né? Então, vamos lá. Como eu falei, a bossa nova, ela entra no nosso musical, no nosso cenário musical. E é bem interessante porque logo aí na página 150, eu gostaria que vocês grifassem as duas últimas linhas do primeiro parágrafo, que vai estar escrito assim, né? A bossa nova trazia composições com temas cotidianos, voz suave, improvisações melódicas inspiradas no jazz e na harmonia do samba. Então aí foi exatamente aí que teve essa mudança musical do nosso cenário. Saímos de uma coisa totalmente parada e entramos aí numa coisa mais movimentada. Não tanto, tá? Que a bossa nova também era uma música mais tranquila, digamos assim, tá? E artistas que se destacaram aí nesse movimento musical, como eu já disse, tem Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão, Carlos Leira, Baden Powell, eita, quase não sei, Powell. Mas é injusto aqui o livro, não está mencionado aí a João Gilberto, que foi o cara que realmente destacou aí a bossa nova, tá? João Gilberto, ele teve um papel muito interessante. E aqui tem as composições, aqui no livro, no terceiro parágrafo, chega de saudade. Aí tem Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Desafinado, Samba do Avião, Garota de Ipanema, que acho que é o hino nacional, é o segundo hino nacional. Até os estrangeiros conhecem essa música, né? Então, a bossa nova foi um movimento realmente assim de mudança. O nosso cenário aqui político nós estávamos aí no governo de Juscelino Kubitschek, onde ele queria avançar tecnologicamente o nosso país, foi um avanço em tudo quanto é lugar, o cara conseguiu muitas proezas, mas o nosso cenário musical não estava acompanhando. Aí chega aí essa galera e cria esse movimento musical que muito contribuiu com a nossa cultura popular e que muito contribui ainda com os nossos ouvidos, que são músicas gostosas de ouvir, letras bem montadas, apesar que Vinícius de Moraes e Tom Jobim dispensam comentários, né? Eles são sensacionais. Mas aí, como eu disse a vocês, em 1960 foi um ano muito cheio de conquistas musicais. Começam aí os festivais da música popular brasileira. E dentro desses festivais nasceu aí a Jovem Guarda, mais conhecida também como a turma do Iê Iê, né? E tem aquela música: "Oh, Cupido, vê se deixa em paz, meu pobre coração já não aguenta mais." Oh, tem essa, tem outras também que marcaram a época. Mas esses festivais aconteciam propriamente, o que ganhou mais notoriedade, né? Aconteciam nos estúdios da Rede Record e tinha aí umas peças-chave nesse programa, que era Vanderleia, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. E essa turma do Iê Iê
eles cantavam músicas, muitas vezes, eles usavam muitas figuras de linguagem, algumas canções, que, como eu falei para vocês, nós estávamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, que é a questão aí da ditadura militar. Mas aí, na década de 70, entram outros caras, e esses caras, nesse cenário musical, é que batem de frente realmente com a ditadura. Mas o que é bem interessante a gente colocar, antes de eu falar do grupo da Tropicália, é que mesmo o pessoal da Jovem Guarda, esses artistas, eles se colocavam realmente aí contra a ditadura militar. Eles lutavam aí pelo direito de expressão, muitas das vezes eles mudavam a letra da música deles para passar, né? Não tem aquela música que eu me recordei? Pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice. O momento desse cálice que ele está falando é justamente a ditadura, né? E foi um momento muito difícil para os intelectuais aqui no Brasil, para os músicos, porque eles não podiam dizer, eles não podiam falar. E é muito difícil, minha gente, a gente não dizer, não falar, né? A gente não expor a nossa opinião, o nosso pensamento. É horrível você ser silenciado, né? E esses músicos, eles lutavam muito por isso. Inclusive, a música que eu pedi para vocês analisarem semana passada, do Geraldo Vandré, chamada Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, é uma belo exemplo, né, dessas músicas que tinham esse apelo, esse grito silencioso, esse grito enigmático, porque as autoridades não conseguiram perceber, né, a figura de linguagem, as nuances da música, né? Mas vamos lá. Vamos passar aí, deixa eu ver. Eu vou ler aqui, de baixo para cima, da página 151, é o terceiro parágrafo. Vai ter a imagem do Chico Buarque, vocês vão contar de baixo para cima, é o terceiro parágrafo. Vamos lá. Geraldo Vandré, 1935, foi um dos principais compositores das canções de protesto durante o regime militar. Sua música, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, tornou-se um dos hinos de resistência durante os anos de chumbo e faz parte da memória musical da maior parte dos brasileiros que viveram no período da ditadura militar. Vandré foi preso, torturado e partiu para o exílio, retornando ao país somente em 1973. Temos outro exemplo, Chico Buarque, que nasceu em 1944. Também é um dos nomes importantes no que se refere às canções de protesto. Roda Viva foi uma das primeiras composições contra o regime militar e ficou em terceiro lugar no Festival de Música Popular Brasileira no ano de sua criação. Apesar de Você, em 1970, foi censurado e só pôde ser gravado em 1978. Assim como Cálice, que é a música que eu acabei de cantar para vocês, uma de suas obras-primas feita em parceria com Gilberto Gil. Em 1967, minha gente, surge realmente esse termo Tropicália, que realmente foi um marco aí na música brasileira, tá? E um dos grandes representantes desse movimento, né? Temos aí nas artes plásticas Hélio Oiticica, Glauber Rocha. E os tropicalistas, eles não buscavam não só a música, mas eles tinham um objetivo que era, eles desejavam, eles ansiavam a liberdade para se expressar, viver e criar, tá? E eles tinham um toque diferente com aquela guitarra elétrica, ritmos nossos brasileiros, né? E aí, os artistas que se destacaram aí nesse momento, nesse cenário musical, coloquem aí para mim, por favor, na página 152 de vocês. Vamos citar a galera aí da Tropicália. Tem aqui Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes. A banda era composta por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias, Tom Zé, Rogério Duprat, letristas como Torquato Neto, Capinam,
Tinha aí também as vozes de Nara Leão, Gal Costa. Então, só fera, né, gente? Só fera que dispensa aí apresentações. Então, o Tropicália, ele... Domingo no Parque, Alegria, Alegria. Eita, essas músicas me lembram meu pai, minha gente. É Proibido Proibir. Ai, são músicas muito, muito interessantes, muito bacanas aí, tá? Mas vamos ler aí o último parágrafo da página 152. A Tropicália propunha mudanças estéticas e de comportamento que alcançavam a experimentação musical, a política e a moral, a liberdade sexual e o vestuário. A essência libertária do movimento acabou chamando a atenção do regime militar, que prendeu Gilberto Gil e Caetano Veloso no ano de 1968. Apesar da curta duração do movimento tropicalista, sua breve existência foi suficiente para marcar a cultura e a música brasileira. Então aí eu falei com vocês aí de 3 movimentos, claro que eu resumi ao máximo, né? Falei da Bossa Nova, falei da Tropicália e falei da Jovem Guarda. Inclusive, a cantora que morreu ontem, né, que foi sepultada ontem, a Vanusa, fez parte aí da Jovem Guarda e foram esses festivais realizados aí na Rede Record que abriu espaço aí para esses cantores que fazem sucesso até hoje, né? Ronivon, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, Gerry Adriane, entre outros, que eu não lembro, me recordo o nome agora, mas que fizeram parte desse movimento. E que, além de entretenimento dos festivais, que os festivais nasceram assim, gente, do acaso, eles não foram planejados. Não tinham que pôr na televisão, então vou pôr aqui um festival e vamos... E bombava, assim, sabe? As meninas, as jovens iam até os estúdios da TV para participar desse programa. Então, era um momento de extrema vontade de se expressar. E começou na Jovem Guarda e terminou realmente na Tropicália. Mas é como eu disse, a Tropicália foi um grupo realmente que vestiu a camisa contra a ditadura militar. Então, nós tivemos aí como Geraldo Vandré, que foi preso, torturado, Caetano, Gilberto Gil, foram presos, muitos foram exilados, né, saíram do país para não morrer, enfim. É tanto que Zuzu Ângelo escreve, né, para Caetano. Então, a gente tem essa relação muito próxima do que hoje dizem pra gente que não existiu, né? Então não tem como a gente dizer que não existiu, se existem sobreviventes desse período, se existem pessoas que foram presas, torturadas e massacradas e mortas, como Stuart e Angel. Então é ofender a nossa inteligência dizer que esse período não existiu, né? Mas aí, vamos aí sem mais delongas para as nossas atribuições de hoje, tá? Eu quero que vocês façam um grande painel das características da Bossa Nova, da Tropicália e da Jovem Guarda. Vocês farão também o jogo rápido da página 152, tá? Eu vou deixar aqui no final do vídeo explícito o que eu realmente quero de cada um de vocês, tá bom? Eu quero os detalhes da Bossa Nova, as características da Bossa Nova, as características da Jovem Guarda, as características da Tropicália. Eu fiz aqui uma síntese, eu fiz um resumo, porque vocês já leram esse capítulo na semana passada, então vocês serão capazes aí de fazer digamos assim, um mural bem interessante, bem caprichadinho, com as ideias principais e os artistas que compunham, tudo muito bem elaboradinho, tá certo? Hoje nós vamos mergulhar realmente profundamente em cada um desses movimentos musicais, digamos assim, tá bom? E, obviamente, quero um relato escrito do que vocês entenderam até aqui neste assunto, tá bom?
Dúvidas, angústias e anseios, eu vou estar com vocês aqui online para ajudá-los, tá bom? Só espera um pouquinho de paciência, porque eu vou estar em sala e com vocês, tá bom? Então, pessoal, até daqui a pouco. Fiquem com Deus e já tchau, tchau.